Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aos vídeos aqui no YouTube, falando de um assunto que deixa muito em dúvida as pacientes, as mulheres quando vêm ao consultório médico, a respeito de anticoncepcionais. Aquela primeira pergunta que a paciente nos faz: doutor, qual que é o melhor anticoncepcional? Na verdade, não tem um que é melhor. É uma resposta, digamos assim, política. O melhor anticoncepcional é aquele que a paciente se adapta melhor, não tendo contraindicações. A função do médico é oferecer o que tem no mercado e nós brincamos no seguinte sentido, falando que, graças a Deus, ela é livre, no sentido de fazer as suas escolhas, livre para tudo, não está com tornozeleira eletrônica, vamos chamar assim, e até livre para escolher o seu anticoncepcional. Mais uma vez, o melhor anticoncepcional é aquele que a paciente se adapta melhor, não tendo contraindicações. Obviamente nós vamos falar de alguns, não dá para falar tudo, porque cada vez aparecem mais anticoncepcionais, vamos falar dos principais. Bom, existe o método comportamental que hoje em dia praticamente não é muito usado, porque aquelas mulheres que têm menstruações regulares é mais fácil. Aquela mulher que menstrua de 28 em 28 dias, de 30 em 30 dias, de 35 em 35 dias, tirando 14 dias, por exemplo, 28 menos 14 é o período fértil da mulher, período da ovulação. Alguns dias para mais, 3 a 5 dias para mais, 3 a 5 dias para menos. Que ela percebe que quando ela está ovulando, se aquele muco, aquela gelatina, aquela coisa grudenta, transparente, que dia que ela está no período fértil, se ela tiver relação sexual nesse período, grande chance de engravidar. Então ela evita esse período. Obviamente, mais uma vez, isso para mulheres que têm menstruações regulares, aquelas menstruações irregulares, e tem algumas que não percebem que sai esse muco. Então, esse método comportamental, a famosa tabelinha, hoje em dia poucas mulheres usam. Nós temos a famosa camisinha, principalmente preservativo masculino, que ele tem dupla vantagem. Além de ser um método anticoncepcional de barreira, ele evita o encontro do espermatozoide com o óvulo e previne uma outra coisa que os outros previnem, são as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Já o preservativo feminino, tá? Ele, na verdade, ele não consegue proteger totalmente a mucosa vaginal. E existe um treinamento para que a paciente se adapte e use esse anticoncepcional, tá? Esse condom feminino. Os anticoncepcionais hormonais, tá? Nós temos os orais, os injetáveis e tem o dispositivo intrauterino, que eu tenho até um exemplo aqui para vocês. Muito bem. A famosa pílula anticoncepcional, tá? Iniciou-se na década de 60 e nós temos praticamente aqueles tipos que são a base de estrógeno e progesterona e aqueles que são a base só de progesterona, os anticoncepcionais hormonais. Normalmente, a grande maioria que tem estrógeno e progesterona, a mulher vai menstruar, tá? E aqueles que são a base de progesterona, a mulher não vai menstruar. Esses são os orais. Tem os injetáveis, os mensais, que tem estrógeno e progesterona, e os trimestrais são a base de progesterona. Mas, olha, doutor, qual que é o melhor? Não tem o que é melhor. O melhor é aquele que a paciente se adapta melhor, não tendo contraindicações. Abrindo um parênteses, o anticoncepcional, ele não tem só a função, pensando em anticoncepcional hormonal, ele não tem somente a função de inibir, cortar a ovulação, ele tem outras funções também. Ele reduz o sangramento, aquela paciente que usa anticoncepcional à base de estrógeno e progesterona, que vai fazer ela menstruar, tanto que a maior parte das mulheres que usam esse tipo de anticoncepcional, tá, elas sangram um pouquinho, uma borra de café, que a função dele é reduzir bastante o sangramento. E os anticoncepcionais à base de progesterona, como repetindo mais uma vez, eles anulam o sangramento. É indicado naquela paciente que tem um sangramento em grande intensidade, tá? Sangrando bastante, para evitar uma cirurgia em último caso, uma retirada de útero, você usa anticoncepcional ou para diminuir bastante o sangramento ou para anulá-lo também. É comum você fazer um dos tratamentos da famosa doença do mal do século, endometriose, você pode usar anticoncepcional ou aqueles que são a base de estrógeno e progesterona e aqueles que são a base de progesterona para cortar de vez a menstruação. Um parênteses em relação ao anticoncepcional injetável trimestral é que algumas pacientes incham. Inchar é reter líquido, engordar é formar gordura. Tá? Como é que ela vai saber? Aquela história, só usando. Como é que nós sabemos se nós temos ou não alergia a determinado medicamento e não usamos ainda? Somente usando.
Os anticoncepcionais, conhecidos anticoncepcionais de emergência, como o próprio nome diz, eles são usados nessas situações de emergência. Vamos enumerá-las algumas. Aquela paciente que esqueceu de usar o seu anticoncepcional oral por mais de 24 horas. Aquela paciente que teve relação com o preservativo e rompeu o preservativo. Aquela paciente que, infelizmente, hoje em dia acontece, foi vítima de estupro. E aquela paciente que tem o dispositivo intrauterino e percebeu-se que ele saiu do lugar. Essas são basicamente as indicações do uso do famoso anticoncepcional de emergência. Mais uma vez, eu sei que eu estou sendo repetitivo, é para fixar para vocês a ideia, ele é usado em apenas situações de emergência. Ainda não existe nenhum estudo que fala que ele pode ser usado rotineiramente, usualmente. Existe um estudo em relação à eficácia deles, só para dar um dado para vocês, varia de estudo para estudo. Nas primeiras 24 horas, em torno de 98%, nas 48 horas, mais ou menos 85%, e nas 72 horas, cai já para volta de 58%, 55%. Quer dizer, ele vai diminuindo a eficácia de acordo com os dias que vão se passando. Então tem que ser usado, a princípio, nas primeiras 24 horas. Os DIUs. Tá? Existem dois tipos de DIUs, dispositivos intrauterinos. Tá? Aqui eles têm a base de cobre, tem mais uma base de prata, né, que você vê que hoje não se usa mais. A base de cobre e a base de hormônio. Os de cobre são espermaticidas, eles matam o espermatozoide e a grande maioria deles duram por volta de 10 anos. E que eles são a base de hormônio, tá? Que eles atrofiam, diminuem o endométrio. Tá? Porque a gente sabe que para a mulher segurar o nenê lá dentro do útero, o endométrio, que é a camada interna do útero, tá? Que ela muda de nome, o endométrio muda de nome, com o nome chamado de decídua. Tá? Ele tem que estar grosso. Então o que esse DIU, dispositivo intrauterino, a base de hormônio faz? Ele atrofia, diminui o endométrio. Então com isso não consegue segurar uma gravidez, e a gente sabe que para a mulher menstruar o endométrio tem que estar grosso. Ele também faz com que a mulher não menstrue, ele não inibe a ovulação. Ele apenas atrofia o endométrio. E um dos exemplos que eu mostrei, que eu falei para vocês no início desse vídeo, é esse DIU, a base de hormônio. Por motivos éticos a gente não pode falar o nome dele aqui no vídeo, né, que é bastante conhecido entre vocês mulheres, que muitas mulheres usam, tá? Que é a base de um hormônio progesterona, tipo chamado levonorgestrel, vale por 5 anos. Então a maior parte dos DIUs à base de cobre, que são espermaticidas, valem por 10 anos, e esse DIU aqui vale por 5 anos. Mais um parênteses que eu esqueci de mostrar para vocês, aqui é um dos exemplos da pílula anticoncepcional oral, que muitas de vocês mulheres usam, né? De acordo com os diferentes tipos, diferentes marcas. Mais um parênteses. Os anticoncepcionais à base de hormônios orais, eles têm um ciclo de 28 dias, então a maior parte você toma 21 para 7, alguns 22 para 6, 24 para 4, depende do laboratório e como o fabrica. Os anticoncepcionais chamados definitivos, os métodos anticoncepcionais definitivos, que nós temos a laqueadura, que é feita em mulher, e a vasectomia, que é feita no homem. Quando o casal chega ao consultório e pergunta ao doutor, quem deve fazer vasectomia? Meu marido ou eu devo fazer laqueadura? Orientando o casal, na minha modesta opinião, vale a pena o homem fazer vasectomia. Logicamente é uma decisão do casal, se quiser fazer laqueadura conosco, sem problema, ou com os outros médicos, tá? Porque a vasectomia é feita em ambiente de consultório, tá? Ele toma anestesia local, não requer internação, não requer mais riscos. Já uma laqueadura, obviamente ela é internada, e hoje em dia é feito por videolaparoscopia, aqueles 3 cortes mínimos, um corte mínimo embaixo no umbigo, 2 cortes laterais, no lado direito e no lado esquerdo. Embaixo do umbigo você coloca uma câmera de televisão que é ligada no monitor, toda a cirurgia você vê pela tela, e esses dois instrumentais, esses dois orifícios, para chegar até as tumbas, o nome antigamente era trompa, você queima e secciona, corta, acabou. Mais ou menos meia hora de cirurgia, ela vai embora praticamente no mesmo dia. Também é um procedimento rápido, mas que envolve anestesia, envolve internação, envolve um maior custo. Então, basicamente, são esses os mais frequentes, né, que nós usamos de métodos anticoncepcionais. Tem mais uma base de progesterona, que é o implante. O implante que se coloca aqui na região subcutânea da mulher,
O único detalhe é que não pode ser feito no consultório médico, mas tem que ter bisturi, anestésico local e pode sangrar um pouco mais, tá? Requer um pouco de cuidados em relação a esse tipo de implante à base de progesterona, que por ser progesterona mulher não vai misturar e vale por quanto? Por 3 anos também. Basicamente, esses são os anticoncepcionais de maior frequência que nós usamos no dia a dia. E mais uma vez, é importante sempre a paciente ler a respeito. Hoje em dia na internet, o que não falta são informações. Ela entra no famoso Google, vai tirar todas as dúvidas e discutir com o seu médico, tá? E o médico, mais uma vez, a função dele é oferecer que tem no mercado da livre liberdade de escolha para a mulher decidir qual que é o melhor para ela. Livre liberdade é ótimo, mas a maior liberdade de escolha para decidir o que é melhor para ela e, obviamente, observando algumas contraindicações em relação a alguns anticoncepcionais. Em relação aos anticoncepcionais hormonais, mais um parênteses, quais são essas contraindicações? Vamos lá. Paciente que tem ou teve antecedente de trombose venosa profunda, tem ou teve AVC, acidente vascular cerebral, popular derrame, tá? Câncer de mama, que mais? Algum tipo de câncer que não é ginecológico, algum tipo de câncer, dependendo do caso que é ginecológico. Por isso que é importante o médico tirar toda uma história da paciente antes de administrar, prescrever o anticoncepcional à base de hormônio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like no meu canal, se inscrevam no canal, fiquem totalmente à vontade para divulgar, compartilhar as entrevistas que estão numa playlist desse canal. Cada vez mais vamos ter mais vídeos falando a respeito de vários assuntos da nossa área ginecológica e obstétrica também, através de uma linguagem simples, clara, para que vocês entendam. Essa é a nossa função. E que para vocês, mulheres, discutam com o seu próprio médico aquilo que é melhor para vocês. Mais uma vez, o que eu falo nas outras redes sociais, nos outros vídeos, quem, entre aspas, é o juiz, é o médico. Ele vai tomar a decisão melhor possível para você, mas nada impede que vocês tenham a liberdade de conversar com o seu médico de confiança para ver aquilo que pode ser melhor para você. Segundo você acha e segundo o que o médico estudou, vai decidir. Ok? Mais uma vez, sou o Dr. Michel Mandelmann, sou ginecologista obstetra, estou nas principais redes sociais, estou no Facebook com o nome de Michel Mandelmann, tem uma homepage com o nome de michel.mandelmann, estou no Instagram com o nome de michel.mandelmann, publico vídeos rotineiramente, tá? Praticamente diariamente, às vezes diariamente, mas praticamente toda semana tem um vídeo curto que vai direto, tá? Pelo IGTV, que vai direto ao Instagram. Meu e-mail é mandelmannmichel@gmail.com. Participo de palestras, de sites de palestras que divulgam assuntos relacionados à minha área através de uma linguagem simples e clara para que vocês entendam. Maiores informações, entre em contato comigo pelo meu e-mail mandelmannmichel@gmail.com ou pelo inbox do Facebook ou pelo direct pelo Instagram. Tem maior prazer em atendê-las e consultas de telemedicina também pelo mesmo sistema. Inbox do Facebook, direct pelo Instagram. Ok? Então fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, dê um like, divulguem, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Até o próximo vídeo.